Então, olha, tá tudo muito. A gente está vivendo uma época que tem muita coisa, né? Então, tem muita gente que vem do low carb. Eu tenho muitas pacientes que vêm do low carb e engravidaram. E aí elas chegam no consultório. André, o que eu faço agora? Eu já me acostumei a não tomar café da manhã, meu corpo está super adaptado. O que eu faço? Então, assim, quando a gente pensa na grávida, é que a gente tem que pensar assim. Como regra, a gente não faz low carb na grávida, até porque low carb mesmo é uma restrição bem Low, low. forte. São até 50 gramas de carboidrato por Sim, dia. Eu acho que tem muita gente que não faz low carb, que diminui o carbo porque sim. comia demais, não está na low carb, aí ótimo. É porque você comia carboidrato demais, não é porque você é low carb. Mas o low carb, si mesmo, o que eu sei dos colegas, por exemplo, que trabalham com essa estratégia, é que mesmo eles, quando você engravida, você reintroduz alguns carboidratos. Inclusive vários tipos de fruta que na dieta low carb No mesmo não carb vai. não Uma tem. banana, não Sim. tem. Então, não vai uma batata, um tubérculo de forma geral, então eles reintroduzem. Então, se você falar assim, a minha paciente faz low carb, não. Mas eu acho, claro que não, mas eu acho que o low carb ensinou muito pra gente, principalmente para os mais tradicionais. No sentido que a gente não precisa comer tanto quanto a gente Tanto comia. carboidrato Sabe quanto aquela comia. coisinha assim, de 2 em 2 horas eu tenho que comer, de 3 em 3 horas eu tenho que comer? Não, eu tenho que fazer uma ceia porque eu não posso dormir de barriga vazia. Não existe isso mais. Eu acho, Érica, que isso é individual. Cada pessoa, quando a pessoa já é consciente, ela mesma entende seu organismo. Tem gente que não é. Então, por exemplo, eu tenho grávida que fala, doutora, eu não como nada de manhã, mas quando dá meio-dia, 1 hora, ela come até o prato. Valeu a pena ela não comer nada de manhã? Não, Claro que não não. Era melhor adianta. ter feito um bom café da manhã. Mas eu já Sim. tive, por exemplo, uma gestante que me ensinou muito, que ela é atleta, ela era jogadora de futebol, enfim, fazia 2 refeições por dia. E eu brincava com ela, até assim, nossa, não tem nem como eu prescrever uma dieta para você com 2 refeições, vou me pegar na rua, eu não posso fazer isso. Eu vou deixar algumas sugestões e você vai sentindo como é o seu corpo. Então, ela foi uma paciente que entrou assim, ela não comia 5 vezes, como a maioria das grávidas come 5, 6 vezes. Então, o que eu acho? Primeiro trimestre, geralmente, essa mulher, ela, desde que ela se alimente saudável, sem nenhuma restrição, nenhum radicalismo, ela pode comer como ela comia antes. Então não há um acréscimo calórico. Esse acréscimo calórico, essa demanda para o bebê, desde que ela esteja bem nutrida, comendo saudável. Essa demanda maior é no segundo e terceiro trimestre. É muito difícil você encontrar uma grávida que no segundo e terceiro trimestre vai aguentar fazer um jejum, por exemplo. Porque o Sim, corpo dela já pede a comida. Ela sim. pede. Então, realmente eu acho que é uma estratégia que não existe. Ah, engravidei, fiz um jejum, vai fazer mal para meu filho? Não acho que vai fazer. Mas a partir do momento que você sabe que você está grávida, você vai ouvir sinais do seu corpo. E aí o segredo é, porque que acontece? Como a gente tem muito isso, e realmente tem pessoas que tinham resistência à insulina, eram obesas, e que mudaram a vida com uma dieta mais restritiva, com jejum. Ok, eu não estou condenando isso. Talvez para ela realmente tenha sido uma ótima estratégia naquele período. Mas eu acho que agora ela pode se readequar rodando a chavinha. E não ter Pro medo do momento, carboidrato, porque às vezes ela tem exato. medo de comer. Você pega muito Sim, isso no seu pego, consultório? pego. Falar, ai, não, mas eu tô Tem tão bem medo? agora sem comer, agora eu vou voltar a comer. É. Para mim é, que elas falam, se eu falar em arroz e feijão, elas ficam loucas. Tipo, não, mas eu tenho que comer arroz e feijão. Eu falo, calma, você não tem que comer. Nós temos que fazer um prato equilibrado. Então, o que eu faço é ensinar para elas, que eu já quero aproveitar para dar essa dica, porque nem todas as mães vão Isso. passar com a gente. Então, por exemplo, vai fazer Como um bom fazer um café da manhã? prato? Isso. Vamos falar Isso, de um olha, então, cardápio para uma isso, vamos gestante que pensar. seria de uma maneira ideal, assim, Isso, com vamos todos os pensar assim, de uma nutrientes. forma geral. Quando eu penso em pelo menos 2 bons lanches de forma geral, então um bom café da manhã e um bom lanche da tarde, eu vou explicar como são eles, e 2 boas refeições principais, que seria o almoço e o jantar. A Tá. princípio, pela minha experiência, é um mínimo assim que dá para todo mundo ficar bem. E aí alguns precisam de um pouquinho mais, então a gente coloca um lanchinho intermediário, a gente aumenta, depende da rotina de cada um. Mas nesse café da manhã e nesse lanchinho da tarde é muito importante que entre todos os grupos dos macronutrientes. Porque não é interessante ela comer só carboidrato, como também não é interessante ela comer só proteína. Porque ela precisa de energia. E com o decorrer da gestação, ela vai precisar até mais. Então, por Sim. exemplo, se eu coloco uma proteína, um ovo, se eu coloco uma boa fonte de carboidrato, poderia ser uma batata doce cozida? Poderia. Poderia ser um pão artesanal, por exemplo, de aipim, batata doce, não esses que ficam no freezer, porque não são aqueles que duram 30 dias Na na prateleira do prateleira. mercado. Né? Se pão dura 30 dias, tem que ter muito conservante. Então a gente vai pedir o artesanal, vai fazer em casa. Então poderia ser esse pão, poderia que entrou a fonte de carboidrato, poderia ter um ovinho mexido e poderia até ter uma fruta para acompanhar. Desde que ela não tenha diabetes gestacional, ela poderia comer uma fruta.
Por exemplo, ela poderia comer uma coalhada ou um kefir do leite, que hoje a gente já acha no mercado, é super nutritivo, dá saciedade, porque é proteico. Então, ela podia fazer um bolzinho com kefir, uma fruta picadinha e uma granola sem adição de açúcar. Pode colocar um farelo junto, pode fazer uma crepioca. Para mim, a crepioca é o perfeito. Assim, Que então, vai um pouquinho de cada coisa. Tem uma goma de tapioca, que daí eu doso com as minhas pacientes a quantidade. Então, aquelas que a gente cuida mais do carboidrato, a gente põe um pouquinho menos. Aquelas que podem comer um pouquinho mais, a gente põe um pouquinho mais de goma. E aí a gente coloca um cottage, por exemplo, que é uma boa fonte proteica. Fica delicioso. Ela pode acompanhar isso até com uma outra coisa, se ela tem mais fome ou não, comer puro. Então, eu acho que são dicas para o café da manhã e para o lanche. E aí, no prato principal do almoço e do jantar, eu divido muito. No meu Instagram tem, no meu YouTube tem, no meu livro de nutrição materna infantil tem. Eu divido muito em 6 grupos, que é aqueles 6 grupos que eu coloquei lá na introdução alimentar da Belinha. Fui eu que criei isso, assim, em 6. Por quê? Eu fui criando esses grupinhos para que o prato da criança seja o mais diversificado possível, para que a gente não escolha só 3, 4 alimentos e coloque só eles sempre. Então, isso eu extrapolo para as minhas grávidas também. Então, colocar um dos cereais, que seria o grupinho aí do arroz, um dos leguminosas, que é o grupinho do feijão, uma fonte de proteína, poderia ser uma carne, um ovo. Eu vi que um monte de gente pediu pra gente falar sobre vegetarianismo, eu acho que tem que ser uma outra live, mas é possível sim. E aí coloca legume, e eu separo em 2 tipos de verduras. Mais uma coisa assim, não precisa ser assim. Pensa que você tem que pelo menos ter um prato colorido. E dá para fazer de diversas formas. E aí a minha dica é, se possível, não lanche à noite, jante. Eu sempre acho que para grávida, para criança, e acho até para todo mundo, Érica, que jantar é melhor do que lanchar. Se você não quer jantar mesmo comida, você tem que fazer um lanche que tenha cara de refeição principal e não cara de café da manhã. Porque você entende que se ela fala assim, não, doutor, não gosto de jantar, acho muito pesado. Ah, tá bom, você vai comer o quê? Ah, um pão com manteiga? Não dá, é muito pobre. Dá para você substituir, por exemplo, por um omelete com legume grelhado, com uma carninha, aí tem cara de janta. Mas eu sempre acho que grávida prefiro que jante. Sabe por quê? Eu costumo brincar com meus pacientes. Vamos ver se você concorda. Se eu estiver falando bobagem, você corrige. Eu falo que grávida não tem limite na vida. Grávida ou tá morrendo de enjoo ou tá morrendo de fome. Elas não têm É equilíbrio. 880, é 880. Pra tudo. Então, eu acho que comer um prato de janta, sabe que entra assim na cabeça delas? E aí, se você fez um prato super colorido, tinha sim um arrozinho com feijão que a maioria pode comer, ou um creminho, ou um purê, um filezinho de peixe e tal. Poxa, ela se sente assim, nossa, comi a beça. Agora eu vou ficar tranquila para depois dormir. Então, eu acho que isso é um básico, Érica. Mas tem grávida que precisa fazer mais uns lanchinhos de quebra aí.